A Bíblia está repleta de passagens no sentido figurado. Já perceberam isso? Exemplo, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Será que ele é um pão de verdade, literal? Eu sou a videira verdadeira. Será que Jesus é uma videira que produz uva? Então, a Bíblia está repleta de figuras de linguagem. E eu preciso entender quais são os textos, quais são as passagens que eu preciso interpretar de uma maneira literal e quais são as passagens que eu preciso interpretar de uma maneira figurada. Isso é importantíssimo, porque quando nós não entendemos a questão da literalidade e a questão de passagens que precisam ser interpretadas de uma maneira figurada, vem muita confusão. Muitos irmãos dizem assim, muitas pessoas, eu não vou ler o livro de Apocalipse porque o livro de Apocalipse é muito confuso. Por que pessoas acham que o livro de Apocalipse é confuso? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que é literal no livro de Apocalipse e o que é figurativo. E o livro de Apocalipse é um dos livros que mais possuem figuras de linguagem. E muitas pessoas se perdem porque discernir no livro de Apocalipse a literalidade e as figuras de linguagem tem uma certa complexidade. Então, muitas pessoas dizem assim, eu não vou ler Apocalipse, não gosto de ler Apocalipse. Um dos principais motivos é esse. Na verdade, Apocalipse é o único livro da Bíblia que nos primeiros capítulos diz que bem-aventurado é o que lê e medita nas palavras desse livro. Então, nós nunca deveríamos abrir mão de ler o livro de Apocalipse por causa da sua dificuldade, por causa das suas passagens figuradas, da sua linguagem ilustrativa. Mas nós deveríamos buscar o conhecimento hermenêutico e exegético para que a gente pudesse não abrir mão da interpretação do livro de Apocalipse, que é muito importante, é um livro do futuro, é um livro que nos espera, que diz respeito ao arrebatamento, à grande tribulação, ao anticristo, tudo fatos que estão para frente, que não estão no passado, mas estão para frente, e que se nós tivermos sabedoria, nós precisaríamos procurar saber o que nos espera. Então, nós não poderíamos abrir mão da leitura do Apocalipse. Mas um dos princípios é esse, porque o livro de Apocalipse ele tem muitas figuras. Então, é muito importante a gente entender, por exemplo, em Mateus capítulo 18, versículo 8 e 9, eu vou fazer essa leitura aqui hoje, mas é um texto muito interessante para a gente entender o que significa figura de linguagem. Inclusive, eu quero mencionar aqui também que a gente precisa, nesse contexto do que é literal, o que é figura de linguagem, a gente precisa também entender hebraísmo. O que é hebraísmo? A Bíblia tem vários hebraísmos também, gente. Hebraísmo são significados, expressões típicas da língua hebraica, que muitas vezes nós lemos a Bíblia e temos dificuldade de entender, porque aquilo ali é uma questão de uma questão local da língua, assim como nós temos, por exemplo, o nosso português. Nós temos várias expressões no português, como existe no inglês também, que se a gente falar para uma pessoa de fora, ela vai ter dificuldade de entender. Por exemplo, se eu falar assim, vai se lascar, é uma expressão da língua portuguesa, que uma pessoa de fora vai ter dificuldade. Vai se lascar? O que significa isso? Na língua hebraica também, existem muitas expressões próprias da língua hebraica, que quando nós lemos a Bíblia, nós até achamos que existe algum tipo de contradição às vezes, porque aquilo é o hebraísmo, é uma expressão típica da linguagem hebraica, que foi usada pelos escritores da Bíblia. Aí você pergunta, mas por que Deus, quando permitiu que os escritores da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento, eles não simplificaram? Porque nós precisamos entender, gente, que a Bíblia é um livro divino e um livro humano. E Deus permitiu que os escritores usassem as suas próprias peculiaridades. E que eles, como seres humanos normais, eles poderiam colocar as suas interpretações de situações que eles viveram dentro da sua própria cultura.
dentro da sua própria realidade. Por exemplo, existem 4 evangelhos. Se você notar, cada um dos evangelistas narrou a vida de Jesus, cada um de uma perspectiva. E Deus respeitou isso. Você vai ver que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles têm a mesma perspectiva. E há algumas narrativas que tem no evangelho que no outro não tem. Mas por quê? Porque Deus respeitou a humanidade de cada um dos escritores. Então isso faz parte. Então por isso que na Bíblia existem os chamados hebraísmos, que nós precisamos entender também, que são expressões peculiares do idioma hebraico. Se nós entendemos um pouquinho desses hebraísmos, vai nos enriquecer e nos ajudar a interpretar muita coisa que nós temos dificuldade. Que às vezes nós até achamos que aquilo é uma contradição. Há muitas pessoas que dizem que a Bíblia tem contradição por causa do hebraísmo, por não entenderem algumas expressões. Eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente. E para a gente terminar hoje, eu só quero ler Mateus 18, do 8 ao 9. Vou fazer uma leitura rápida aqui hoje, para a gente esboçar um pouquinho do que nós estamos iniciando, e depois, logo em seguida, nós vamos terminar e dar continuidade no sábado. Mas o texto de Mateus 8 e 9 diz o seguinte: portanto, Jesus dizendo, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Olha que passagem interessante. Quando você lê esse texto aqui, você tem que entender logicamente que Jesus não está falando com literalidade. O que Jesus está querendo dizer? Que o pecado é uma coisa tão forte, que nós deveríamos ter uma aversão tão forte ao pecado, que, se possível, nós teríamos que arrancar os nossos olhos, nós teríamos que cortar a nossa mão, nós teríamos que cortar aqui e lançar fora os nossos pés, para nos livrarmos do pecado. Porque Jesus, depois lá em Mateus também, ele diz que o pecado, o problema do pecado está no coração. Mas Jesus aqui nessa passagem, querendo enfatizar o quanto nós deveríamos ter ojeriza ou detestar o pecado, ele faz essa alegoria, essa figura de linguagem. Aí você me pergunta, em que categoria de figura de linguagem isso que Jesus falou está colocado? Isso seria, gente, o que os escritores e o que as pessoas que entendem de linguística colocam, isso seria uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um certo exagero em dizer uma verdade. Então aqui Jesus faz uma hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem. Então nesse texto, essa forma, vamos dizer assim, exagerada, entre aspas, que Jesus usa para tentar definir e falar da importância de nós termos o detestar o pecado, Jesus usa essas figuras de linguagem. Então, isso aqui seria um hipérbole. Dentro das figuras de linguagem, então, nós entendemos que a hipérbole, ela fala de uma realidade muito maior ou menor do que é. Então, Jesus, querendo expressar uma realidade, ele diz para a gente tirar fora o olho, numa figura de linguagem, como nós já falamos, ou até cortar os pés e as mãos. Interessante que isso é tão sério, que há alguns historiadores que dizem que Orígenes, que é um dos pais da igreja, ele literalmente, por causa desse versículo, e outros versículos também que Jesus fala sobre a questão da pureza, que Orígenes teria cortado o seu membro sexual. Olha para vocês verem como é sério isso, gente. Orígenes, que foi um escritor, um dos pais da igreja, da chamada patrística, teria cortado o seu membro sexual, é o que alguns historiadores dizem. Então, isso é muito sério. Eu já ouvi outras situações também, de pessoas que leram esse texto
e pegaram ele na literalidade. E fizeram isso, e cortaram o membro sexual. Enquanto que aí a importância de nós conhecermos hermenêutica, porque em outros versículos e outras passagens da Bíblia, Jesus disse que o mal é aquilo que sai do coração do ser humano, não aquilo que entra, porque do coração é que procedem os maus desígnios, que procedem os assassinatos. Então Jesus, em outra passagem bíblica, fala que o pecado reside no coração humano. Então não adianta eu querer tirar o olho, eu cortar a mão, eu cortar o pé. Jesus aqui simplesmente ele faz uso de uma figura de linguagem, de uma hipérbole, fazendo um exagero, entre aspas, para mostrar para mim, para você e para todos os leitores o quanto seria sério o pecado e o quanto eu deveria detestá-lo. Ponto. Ei, ô Fernando, é bem interessante isso mesmo, porque dessa exegese, por não pegar esse contexto todo, por não fazer esse estudo todo, e tem realmente, né, feito cada tipo de doutrina assim que é um absurdo. Sim. E as pessoas acreditando fielmente que estão fazendo a vontade de Deus, que estão sendo, vamos dizer assim, consideradas santas. Isso. Pelo tamanho do sacrifício. Né? Então, realmente, isso o que eu falei, Gilberto, olha só. Voltando ao princípio anterior, em muitas igrejas, cabelo comprido, roupa, véu e algumas igrejas, é sinônimo de santidade. Mas não é isso se você fizer um exegese, um estudo profundo. Não é isso que Paulo queria dizer. Há num contexto histórico em relação à cidade de Corinto, que as prostitutas cultuais tinham determinadas posturas que provavelmente Paulo estava fazendo algum tipo de comentário por causa da realidade cultural da cidade. Então, nós precisamos aprofundar nessa questão de interpretação, porque imagina, Orígenes foi um dos pais da igreja. E quando ele leu esse texto aqui e outros textos, segundo alguns historiadores, ele teria cortado o membro sexual. Então, o que faltou? Faltou um pouco mais de interpretação, mesmo Orígenes tendo sido um dos principais pais da igreja, um escritor. E a gente sabe, eu já li outros relatos de pessoas que leram esse texto e colocaram ele na literalidade e cortaram mesmo o membro sexual. Enquanto que Jesus fala em outro texto que o pecado reside no coração. Que nós temos que cuidar do coração. Lá no livro de Provérbios, fala para a gente guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então não adianta eu tirar o meu olho e o meu coração estar todo contaminado. Então nós precisamos de conhecer minimamente de hermenêutica e de exegese para nós entendermos que a Bíblia é um todo. E vocês notam que os princípios hermenêuticos, os princípios da exegese, eles interagem. Um está sempre ligado com o outro. Eu queria só dar mais uma palavra aqui. O Laurentes, ontem, que vocês conhecem, me mandou uma mensagem de uma pessoa que postou, que mandou para ele, ou ele viu na internet, se não me falha a memória, uma pessoa falando que as pessoas que morreram durante a grande tribulação, elas foram mortas, e isso dando a entender como se a igreja tivesse que passar pela grande tribulação só baseado no versículo. É aquele versículo lá em Apocalipse que fala os mortos que vieram da grande tribulação. Então a pessoa pegou um versículo isolado e fez uma doutrina. É sempre assim, a pessoa pega um versículo isolado e Laurento veio me perguntar a minha opinião. Então, baseado nesse versículo que fala sobre os mortos que vieram da grande tribulação, a pessoa pegou esse versículo e achou que esses mortos que vieram da grande tribulação se referia à igreja. E fez uma doutrina dizendo que a igreja iria passar pela grande tribulação. Aí eu disse para ele, não, esses mortos aqui que vieram da grande tribulação são pessoas que foram salvas durante a grande tribulação pela pregação dos 144 mil judeus, pelas duas testemunhas que pregaram em Jerusalém por 3 anos e meio, que provavelmente é Elias e Moisés,
E também a Bíblia fala que até anjos iriam pregar o evangelho durante a grande tribulação. Então, muita gente vai se converter. Então, essas pessoas que ele falou que pessoas que vieram, que morreram na grande tribulação, se refere a pessoas que ouviram o evangelho na grande tribulação, se converteram, e muitas delas provavelmente vão ter até que dar a vida, porque vão ter que submeter ao 666, que é a marca que o anticristo vai impor a todo mundo. Então, na verdade, não se refere à igreja, porque a igreja provavelmente já foi arrebatada. Mas essa pessoa fez essa colocação e, mediante um versículo, igual eu digo para vocês, sempre assim, um versículo, ele já estava dizendo que a igreja iria passar pela grande tribulação, mas foi uma má interpretação que ele fez. Aproveitando que esse é o momento, porque em razão dessa pandemia, realmente todos estão assim, muito mais voltados. Ontem você me passou também um outro vídeo daquele pastor que, se não me engano, mora em São Paulo e tinha um sítio no interior de São Paulo e mandou filmagens dos céus. Sim. Vermelhos. Não sei se o pessoal aí, o Edson, o pessoal que está aí na sala, viu. Negócio impressionante. Não é simplesmente uma coisa assim casual. É impressionante. Eu também achei. Quando eu vi o vídeo dele, das imagens ao vivo quer dizer que ele gravou, né? É realmente um negócio assim, é impressionante. Eu não quero dizer com isso, afirmar isso ou aquilo, mas como é importante nos dias de hoje, porque vai aparecer, já apareceu, tudo quanto que é profeta, dizendo o que é, o que deixa de ser. Não só essa situação, várias outras situações. Então eu fico imaginando a importância da hermenêutica, da exegese, porque principalmente para o livro de Apocalipse, principalmente para os livros do Antigo Testamento, do Velho Testamento, que tem também toda uma confusão em relação a muitas doutrinas que nós vemos nos dias de hoje, né? Doutrinas judaizantes, isso mesmo, que estão hoje, se deixar, né? Se for para um extremo que a gente muitas vezes vê aí, fica assustado, daqui a pouco tem a igreja sacrificando o cordeiro de novo. Porque tem tanto ritual, tem tantas festas, luas novas, igual fala Paulo lá, que está sendo repetido tudo. E se o povo não fizer, ele não vai ser salvo. Se o povo não fizer, ele não vai receber a bênção de Deus. Então é muito importante, né, esse aspecto da exegese, que é uma coisa muito mais profunda, que examina com uma precisão maior, com várias ferramentas aí que ela te dá, como você falou, indo nos originais, vendo o contexto, para quem está sendo escrito, para que época que foi dispensado. Então tem vários elementos. E aproveitando, Fernando, porque eu coloquei também lá no nosso grupo do WhatsApp para poder facilitar, hoje seria esse o quinto ou sexto ponto? Esse ponto que nós falamos agora é o sexto. Sexto ponto. É esse aqui de entender a Bíblia em relação à literalidade ou às figuras de linguagem. Esse é o sexto. Tem mais agora, algum? Entendendo, gente, que realmente, para você fazer uma exegese bem feita, a pessoa ser um exegeta é uma coisa muito profunda. Você precisa realmente dominar um pouco das línguas originais, do grego, do hebraico, fazer um mergulho na história, usar a questão gramatical. Isso tudo enriquece muito. Porque hoje, pensa bem, hoje eu tenho aqui perto da minha casa uma igreja, a Congregação Cristã do Brasil. E eu passo de vez em quando na frente. E tem senhoras lá usando véu. Elas fizeram uma interpretação que isso deveria ser para os dias de hoje. Só que, tudo bem, isso também não é uma doutrina que vai me fazer deixar de ir ou me fazer ir para o céu por causa disso. Só que isso muitas vezes traz uma conotação de santidade.
Eu passo na frente da igreja, a irmã está com um véu, e parece assim que ela é uma pessoa mais santa do que todos. Então, a importância de nós entendermos a exegese e a hermenêutica é para nós não fazermos juízo de valor de uma maneira errada, que muitas vezes leva até as pessoas a julgarem. Por exemplo, você vai numa igreja de uso e costume, aí entra uma pessoa, por exemplo, na igreja, que não está, por exemplo, de saia grande ou cabelo, a pessoa entra de calça comprida. Aí, por uma falsa interpretação bíblica, muitas vezes nós somos levados a julgar aquela pessoa de uma maneira errada. Por isso tudo é questão de quê? De interpretação. Então, eu vejo uma pessoa de calça comprida, eu digo assim, nossa, essa pessoa não é muito santa, não. Aí eu vejo uma pessoa com o cabelo comprido, ou médio, ou curto, eu faço uma leitura do caráter daquela pessoa mediante coisas exteriores. Então, esse é o erro o quê? É o erro doutrinário de interpretação. Então, eu fico julgando pessoa por causa do tamanho do cabelo, por ter barba ou não ter barba. Tem igreja que a pessoa não pode nem pregar se não estiver de paletó. Então, tudo tem a ver com questões interpretativas. E o ruim disso, que muitas vezes nos leva até a cair no pecado do julgamento de coração do ser humano. Então, julga a pessoa pelo tamanho do cabelo, por ter barba ou não ter barba. Você sabe que tudo isso tem a ver com o nosso contexto evangélico nos nossos dias. E isso tem um peso muito grande. Isso tudo tem a ver com questões interpretativas. Viu? É interessante, porque do mesmo modo que antigamente era muito acentuado costumes, né, pregar sobre as vestes, e se tornava até rigoroso, pessoas eram afastadas da congregação. Até isso que você está falando mesmo. Mas do mesmo modo que lá tinha um tremendo de exagero, hoje nós vemos um tremendo de um oposto do exagero, que as pessoas estão indo de qualquer jeito, não estão tendo entendimento de que tem que ser um estado modesto, né? Modesto não quer dizer nem rico nem pobre, só apenas é modesto dentro das características cristãs. Mas as pessoas, quer dizer, aquela história, antes era extremo, agora também está exagerado porque abaixamos as guardas, vai de qualquer jeito, fica de qualquer jeito, tá tudo certo. Quer dizer, a gente continua sem instrução. O que incomoda é que nem lá tinha instrução suficiente, nem hoje tem instrução sobre isso. Então, a gente não vai para frente. Exemplo, Paulo fala da ordem e decência. Gosto de um que estava falando, tipo assim, ele estava falando da igreja dele e da juventude dele, que ele usa, que a juventude dele se veste como homem, o homem se veste como homem, se anda tipo assim, tem caráter, tem isso, ensina a ter uma postura, né? Vai evangelizar, vai usar a Bíblia e tal. E ele estava exatamente pregando e fazendo umas observações exatamente do jeito das coisas que eram e que hoje são, que nem lá nem cá ajuda. E que a gente deveria simplesmente entender o que de fato é ser cristão. Quer dizer, a gente usa o extremo de lá, o extremo de cá. E quando a gente vê os dois, nenhum está servindo, porque as pessoas continuam equivocadas no que é, vamos dizer assim, umas veste modesta, né? Mas você concorda comigo que, no fundo, tudo tem uma questão interpretativa nisso tudo? Tudo interpretativa. Tudo tem uma questão, e aí nós precisamos buscar os princípios sadios para entender um equilíbrio. Quando Paulo fala que a gente deve fazer com ordem e decência, nós estamos, por exemplo, num contexto de uma reunião comunitária, é preciso que por exemplo, eu tenho um mínimo de não só pelo fato de estar ali como uma reunião cristã, porque nós precisamos fazer agora uma leitura que igreja também não é só um templo. Não. Igreja é a Assembleia dos Santos. Aquilo lá é uma casa, é um local que eu me reúno. Mas é lógico que eu preciso de ter um mínimo de postura em relação à vestimenta e tudo mais. Mas, por outro lado, o que é perigoso é eu achar que santidade é tamanho de cabelo, ou santidade é usar um terno,
Ou santidade é usar uma camisa mais como que fala, rica? Social. Não. Que isso nós precisamos entender que santidade tem a ver com o quê? Com pureza de caráter, com coração. Então, a nossa leitura equivocada de textos como esse de Coríntios, que o Gilberto estava falando, que nos faz, muitas vezes, fazer acepção de pessoas, que olhar para as pessoas como se elas fossem mais pecadoras ou menos pecadoras, pelo fato delas vestirem de uma maneira, pelo fato delas terem barba ou não terem barba, coisas exteriores, que Jesus debateu muito sobre isso desde a época quando ele estava aqui na Terra. Por exemplo, no judaísmo já existia toda uma tradição oral em relação a lavar as mãos, e muitos dos fariseus, dos discípulos do judaísmo na época, eles começaram a ter problemas sérios com Jesus. Por exemplo, Jesus, o senhor come com pecadores, o senhor entra em casa de prostituta, o senhor é amigo de Zaqueu, o senhor que é um publicano, que é um cobrador de impostos, o senhor entra em casa de prostituta. E Jesus jogou por terra toda essa visão legalista e como tu fala, e superficial da lei, que, na verdade, os próprios judeus da época já tinham dado a interpretação própria para o judaísmo que veio de Moisés, que já tinha sido muito corrompido. E eles tinham adquirido uma tradição oral que estava muito diferente da palavra de Deus do Antigo Testamento, da Torá. E Jesus censurou muito isso eles, e teve problemas sérios com eles. Porque, por exemplo, Mateus foi também um cobrador de imposto, Levi. E ele não poderia, os judeus escandalizaram com isso, ele não poderia ser chamado para ser um apóstolo. Então, a nossa visão de santidade hoje também, ela está comprometida por nós, muitas vezes, não temos uma visão interpretativa correta na Bíblia do que significa santidade. Então, santidade, se eu fosse achar que santidade é roupa, as freiras, com todo respeito da Igreja Católica, que se vestem da planta da cabeça até a planta do pé, seriam as pessoas mais santas do mundo. As pessoas, por exemplo, do islamismo, das religiões orientais, que usam burca, que usam aquela vestimenta no rosto, que ficam com... Então, santidade, nós precisamos fazer uma reinterpretação da palavra de Deus, e uma reinterpretação hermenêutica do significado de santidade, para a gente não colocar santidade num nível tão exterior assim, porque santidade na Bíblia é uma coisa que está muito mais voltada ao coração, a pureza de caráter, ao meu coração, que não adianta eu também ter uma roupagem coberta da cabeça até os pés e o meu coração está cheio de malícia. Então eu preciso fazer uma reavaliação da minha leitura, da minha interpretação bíblica do que é santidade. E aí as pessoas até se ensoberbecem, porque aquelas pessoas que se vestem e procedem daquela maneira, se acham que são mais santas do que outras. E esse vem o quê? Vem de um erro doutrinário decorrente de uma interpretação equivocada. É interessante, porque quando esses dias a gente estava se reunindo também, eu acho que talvez o Gilberto se lembre, a gente até tocou em alguns pontos e a irmã até falou lá de santidade, mas eu acho que ela queria falar de perfeição. Ela falou de santidade, que a santidade só vai se dar no céu. Eu acho que ela queria dizer perfeição, né? Porque a santidade, ela quer dizer separado. Santo é separado. E falando em santidade, cada dia que passa, nós nos colocamos em uma postura de estar nos separando. Então, isso eleva, potencializa o ato de ser separado. Então, santidade é uma potencialização de você todo dia estar buscando mais a Deus. Mas é interessante que quando a gente vê a questão da santidade, ela vem a exteriorizar a nossa santidade acaba indo para o campo exterior, que vai nos representar o visual. Visualmente nós vamos ser representados. Como que eu estou exteriormente? Como que eu me apresento? Aquilo ali vai dar uma pitada da minha busca, do meu compromisso com a minha fé em Deus. E é isso que eu creio que a gente deveria hoje ministrar mais, é que mais que a gente não pregue
sobre vestes, sobre o exterior, mas o interior vai acabar exteriorizando e mostrando o que de fato no interior nós somos. Sim. Se nós estamos consagrados a Deus, eu não vou me colocar em exposição física a ponto de trazer prejuízo para alguém ou eu mesmo estar em prejuízo, mas vai refletir a minha busca real em Deus. É interessante que Paulo falando sobre a impureza, Paulo diz o seguinte: quanto a essa matéria, ninguém defraude o seu irmão. Então, Paulo, quando fala sobre isso, ele está se referindo provavelmente à questão até de vestimentas, de defraudar do ponto de vista de despertar um desejo no próximo que a pessoa não possa cumprir. E eu posso despertar um desejo por gestos, por atitudes e por vestimentas também. Então, o nosso desafio é ficar no equilíbrio. E realmente o que você falou tem a ver, por quê? Porque a minha maneira de me postar e de, às vezes, até me vestir, reflete o meu interior. Só que eu não posso achar que, por um lado, extremar, que se eu estiver, por exemplo, sempre de paletó, eu sou mais santo que uma pessoa que não está de paletó. São exageros que às vezes a gente está falando, você está falando com propriedade, Edson, mas que às vezes acontecem. Por exemplo, tem igreja que se eu não tiver de paletó, eu não posso pregar. Mas a gente tem que respeitar cada um. Só que nós precisamos buscar dentro da Bíblia a melhor interpretação, a interpretação mais sadia, para a gente não colocarmos julgo sobre pessoas. Eu vou só colocar uma experiência que eu vivi quando morava em Balneário Camboriú. Havia lá em Balneário Camboriú, anualmente, todo ano, um encontro dos Gideões. E a maioria das pessoas que vão nos Gideões são pessoas da Assembleia de Deus. E eu falo isso também com respeito. Eu não falo isso aqui com um tom de crítica, me achando superior. Eu falo isso até com um tom, quando eu vi a situação, eu tinha até uma certa pena, com toda sinceridade. As irmãs da Assembleia de Deus que iam na praia, e iam na praia de roupa. E elas rolavam na praia de roupa. Então, assim, é lógico que se a pessoa for na praia, ela vai procurar ter uma certa decência, como você falou, mas eu não preciso ir na praia de roupa, tudo coberto de roupa. Mas por quê? Porque é uma questão, o quê? Interpretativa das Escrituras, que acha que, em momento nenhum, até para ir na praia, eu não posso ficar com um short, por exemplo, que seja um short decente. Então, eu tenho que ir na praia com toda a roupa. Então, situações que colocam sobre as pessoas um certo julgo também. Porque há de convir comigo que não é fácil, por exemplo, você ir na praia de roupa, com toda a roupa no corpo. Então, coloca um julgo. Você quer falar, Gilberto? Não, aí, Fernando, até porque dentro de resumo, vamos dizer assim, ou de consequência de tudo isso que temos aprendido da hermenêutica e exegese, essa palavra, o que acontece? Nós temos vários textos que nós vamos realmente, é necessário essas duas ferramentas, esses dois princípios, para que a gente tenha uma interpretação sadia. A gente vai entrar, talvez, no outro tema que é muito interessante, que é a escatologia, sinais dos últimos tempos, sobre essa questão toda aí, o arrebatamento, o milênio, a tribulação, grande tribulação, princípio das dores, né? Então, não sei, o que o pessoal acha, e até você, se você acha que tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, porque eu acredito que nesse tema nós vamos usar muito a hermenêutica, vamos usar muito a exegese. Na próxima ministração, eu quero falar mais um pouco sobre essa questão de figura de linguagem, mostrar para vocês mais algumas figuras de linguagem e terminar e falar sobre os hebraísmos, que tem algumas coisas interessantíssimas que a gente muitas vezes lê a Bíblia e não percebe. Por exemplo, a expressão pai e filho. É um hebraísmo que nós vamos falar na próxima ministração. A gente vê, por exemplo, o termo pai, e a gente acha que pai e filho está se dirigindo ao próximo descendente. Muitas vezes não é. Isso traz confusão, nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu posso terminar e talvez mais uma ministração sobre hermenêutica, e a gente terminar, e mais uma terminar, e depois a gente falar um pouco sobre escatologia. Então, queridos, eu acho que hoje nós ficamos por aqui. Agradeço aí a presença de todos, né? Vimos hoje aí a
a presença do seu Gentil lá de Balneário Camboriú, um grande amigo nosso, né, Fernando? Isso. Um homem aí, um senhor já bem da Irmandade, que pagou e tem pago um preço aí pelo Evangelho, então a gente fica muito feliz. E pode ter certeza, os nossos vídeos aí têm chegado, alcançado outras pessoas, você pode compartilhar, deve compartilhar, porque essa é a nossa intenção, para que essa semente possa alcançar outros corações. Irmãos, porque hoje, vamos ser bem sinceros, tem muitos irmãos com várias interrogações na sua cabeça em relação ao evangelho que estamos vivendo nos dias de hoje. O evangelho que nós não apenas estamos vivendo, mas que estamos vendo, passa nos nossos olhos e nos nossos ouvidos todos os dias, coisas absurdas. E por isso nós precisamos do ensinamento desse, com equilíbrio, com aprofundamento. E aí você é responsável pela luz que você tem, não é? Nós somos responsáveis pela luz que nós temos. E glórias a Deus, obrigado aí mais uma vez, pastor Fernando, por ser esse instrumento que tem nos ajudado. Muitas vezes são situações que nós já tínhamos visto, estamos vendo na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, estudando a palavra. E nesse compartilhar dentro do ministério que o pastor tem na área de mestre, nós estamos o quê? Apenas confirmando, né? Estamos fortalecendo aquilo que já sabíamos, estamos aprendendo coisas novas, e aqui a gente vai poder dividir isso como corpo de Cristo. Amém? O que realmente o que você falou, nossa proposta aqui, que dentro de tudo que a gente tem ministrado, a gente possa estar fazendo uma releitura do evangelho que a gente tem absorvido. Porque certamente, irmãos, muitas coisas que nós temos recebido como evangelho, muita coisa nós temos que estar jogando fora, porque não é evangelho de Jesus, não é doutrina bíblica, não é ensinamento correto, não é um ensino ortodoxo. Então nós temos que realmente estar filtrando e que essas ministrações possam fazer parte para nós de uma releitura do evangelho, que você e eu, nós estejamos através dessas ministrações dizendo, puxa vida, tem coisa então que eu preciso jogar fora, que eu entendi errado, que eu preciso reler o evangelho, para que eu não caia, que nós falamos lá em Gálatas, eu esteja absorvendo um outro evangelho, que não é o evangelho bíblico, não é o evangelho de Jesus. E é isso que tem acontecido muito. Mas na frente também nós podemos falar sobre esse assunto. E é interessante que quando lá fala que do outro evangelho, ele vai dizer que não existe outro evangelho. Isso. Ele vai dizer que não tem outro, não existe, é só um mesmo. Mas esses que estão aí, eles vieram para perturbar, eles vieram para distorcer, eles vieram para acrescentar alguma coisa herética. Então, é interessante, Paulo, quando ele fala em Gálatas isso, ele fala, não, é engraçado, ele usa esse estilo literário de dizer outro, mas daí ele fala, não, mas não há outro evangelho. Ele não fala nada do outro, mas depois ele fala que não existe. Se tiver um outro, você pode declarar que seja maldito. Anátema. Ele mesmo fala, eu, um apóstolo, um anjo, se for vir trazer uma outra coisa que não seja esse, seja anátema, seja maldito. E só para finalizar, e o evangelho que a gente tem ouvido hoje é um evangelho místico, um evangelho mágico, um evangelho triunfalista. E quando chega lutas como essas que nós estamos vivendo agora, momentos como esse, muita gente não tem a estrutura suficiente. Por quê? Porque tem ouvido o quê? Um evangelho mágico, que se você for numa conferência, sua vida vai mudar totalmente, que você é cabeça, você não é cauda, que você foi colocado só para vencer, você vai vencer sempre. E Jesus falou o seguinte, que a tempestade, ela viria, mas se a nossa casa estiver sobre a rocha, vai soprar os ventos, vai vir as tempestades, mas nós vamos ficar firmes, porque a nossa casa foi fundamentada sobre a rocha. Mas se a nossa casa tiver sido fundamentada na areia, que nós podemos parafrasear e dizer que é um falso evangelho, um evangelho que tudo pode, um evangelho que não tem cruz,
um evangelho que não tem senhorio de Cristo. Aí quando vem as lutas, e nós estamos baseados em questões, por exemplo, como sal grosso, vamos passar por cima do sal grosso, como existem algumas igrejas e outras coisas, e não é o evangelho da cruz, aí nós não temos o suporte espiritual suficiente para passar pelas provações. Por isso que a nossa proposta é trazer uma mensagem de reinterpretação do evangelho da maneira mais bíblica possível, para que nós tenhamos estrutura espiritual, para que num momento como esse a gente entenda o que Paulo disse lá para os cristãos de Éfeso ou de aos Filipos, se não me engano, Filipenses, que foi nos dada a graça de não só crer em Jesus, mas também de padecer pelo nome dele. Paulo fala que foi uma graça. Então nós não podemos achar que quando vêm essas lutas, que nós deveríamos desesperar, não. Por quê? Porque tudo isso que nós estamos vivendo, gente, são os princípios das dores e o prelúdio de coisas que virão no futuro. Isso é só um pouquinho. Então nós temos que ter estrutura em Cristo para vivenciarmos tudo isso. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe, queridos. Eu gostaria então aí que o Edson fizesse uma oração aí para que a gente despedisse no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradeço, te louvo, meu Deus, pelos teus servos, meu Deus, que estão à frente, que estão trazendo os ensinos, ponderações sobre a tua palavra, permitindo que aqueles que estão ouvindo cresçam e se desenvolvam na tua presença, Deus e Pai. Obrigado por essa ferramenta, obrigado pelo coração de servir ao Senhor, Deus e Pai. Sim, nos ajude, Deus e Pai, verdadeiramente a entendermos profundamente a tua palavra, os teus ensinos, e que possamos ser praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. No nome do Senhor Jesus, obrigado. Amém. 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 Deus abençoe vocês, queridos. Amém. Bom final de semana. Igualmente. Obrigado. Fiquem Deus com abençoe Deus. vocês. Amém.